Lucas capítulo 10, versículo 4. Diz a palavra do Senhor: E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Vocês conseguem imaginar, tal como estou imaginando, um ser enviado por Deus, um evangelista, que sai e vai ao encontro de alguém, mas pelo caminho passa outros sem saudar. Consegue imaginar um evangelista que sai da sua casa para pregar a palavra de Deus e passa os encontrados pelo caminho, nem um bom dia, nem uma boa tarde, nem uma boa noite pronuncia a essas pessoas? Isso não cabe na minha mente. Não cabe em minha mente. Mas agora estamos diante de um texto onde o Senhor convoca os seus discípulos e diz assim: vão, eu vos oriento, eu vos ordeno, ide. Não leveis sandália nem alforje, e a ninguém saudeis. O que o Senhor estava a tentar dizer aqui? Vamos explicar, mas antes ore comigo. Obrigado, Pai amado, pelo Espírito que tens derramado sobre nós, para nos fazer compreender e desvendar os segredos espirituais. Capacita-nos, Senhor, usa-nos mais uma vez. Nos méritos do Teu Filho amado, imploramos-te com fé e que todos possam dizer amém. Querido irmão, estamos diante de um dilema aqui. Jesus Cristo, aquele que foi amado por todos em seu tempo, também perseguido, aquele que comovia corações, aquele que ensinava lições comoventes, lições transformadoras, aquele que foi o teu e o meu Salvador, aquele que na minha imaginação, todas as vezes que se levantava, depois de ter o contato com seu pai, ele saía e visitava os seus vizinhos. Estamos falando de um Jesus que lidava bem com todos ao seu redor e não procurava causar problema a ninguém. Jesus, o meu, o teu e o nosso Salvador. Jesus que falava com todos, comunicava-se com todos. Aquele Jesus que na verdade não fazia diferença entre cor, raça, sexo. É este Jesus que agora aparece diante dos seus discípulos e os orienta a não saudarem. Eu acredito, meu irmão, que o Senhor queria transmitir alguma coisa importante com isso. Porque se nós tomarmos ou aplicarmos o texto tal como ele está, então vamos entender que todas as vezes que sairmos para anunciar as boas novas da salvação, não devemos saudar, temos que passar. Eu aprendi em meu bairro, eu aprendi com os meus pais a saudar os mais velhos. E você também aprendeu. Aliás, é uma questão de ética e moral. Então o Senhor aparece e diz assim: vão pregar, idem, não levem bolsa, não levem sandálias, e a ninguém deveis saudar. Por que o Senhor então orienta os discípulos a não saudar? Por quê? O que está por detrás da saudação? Alguns historiadores mostram que as saudações do passado, da época de Jesus, dos discípulos, eram prolongadas. Era difícil alguém encontrar-se com o seu familiar e tecer apenas um bom dia e caminhar logo. Dizer, olha,
boa tarde, que o Senhor te abençoe, amanhã nos veremos. Isso era impossível. Era impossível. Por quê? Eles tinham de costume, tão logo que se encontraram com o irmão, tão logo que se encontrarem com um amigo, paravam, saudavam e depois continuavam. A saudação era prolongada. Eles procuravam saber como a família estava, procuravam saber como o trabalho está, procuravam saber como a saúde está naquele momento, sentavam e queriam saber de todos. Por isso que a Bíblia, King James, ela apresenta a seguinte tradução: não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Eu acredito que agora percebeu o que Jesus queria transmitir aos seus discípulos. Jesus não estava a querer dizer que tão logo que sairmos, precisamos passar os outros, nem não precisamos saudar. Não era isso que o Senhor queria passar. O que o Senhor queria evitar era as saudações prolongadas. O Senhor, em outras palavras, estava a dizer que nós não temos tempo para brincar, não temos mais tempo para sentar e conversar ou tratar de assuntos que não levam à salvação durante muito tempo. A mensagem de Jesus é urgente, meu querido irmão. É uma mensagem de urgência que requer muito tempo para transmiti-la e menos tempo para falarmos de outros assuntos. Então era isso que o Senhor queria transmitir, urgência na sua palavra. Nós não temos tempo a perder. Há aqueles momentos que nós, algumas vezes, perdemos tempo em coisas fúteis. E nos esquecemos que existem pessoas lá fora, existem pessoas que até o exato momento, se calhar têm 20, 30 anos, mas nunca tiveram a oportunidade de ouvir sobre Jesus. E nós perdemos tempo com tudo aquilo que não fazem bem ao próximo. Eu acredito que nós precisamos criar mais métodos para fazer chegar a mensagem de Jesus. Eu tenho ficado estupefacto quando alguém que não é crente usa métodos para fazer chegar o seu negócio aos outros. Vamos imaginar as publicidades que temos visto na TV, as publicidades de negócio, como por exemplo a Coca-Cola. São publicidades que cativam, são publicidades que chamam a atenção e transmitem a vontade do observador de consumir aquele negócio. E nós crentes, o que estamos fazendo para fazermos chegar a palavra de Deus? Nós temos um negócio a tratar. Nós temos a salvação em nossas mãos. Então precisamos criar métodos para fazer chegar essa salvação aos nossos irmãos, aos nossos vizinhos e a todos aqueles que nos rodeiam. Uma vez, eu estava sentado em minha casa, passando a minha lição, e de repente ouvi à distância uma voz de uma senhora cantando: arreiou na minha vassoura, está a passar, toda hora na vizinha te falam mal. Eu, quando ouvi a senhora cantar, eu procurei em todos os cantos da casa para saber se havia aí uma vassoura. E quando percebi que não há vassoura, eu saí logo e fui comprar a vassoura. Porque eu percebi, então, quando eu peço a vassoura ao vizinho, eles me falam mal? Falam sim. Então já é o momento de parar com isso. Já é o momento de termos uma vassoura em casa. E daí sair.
A senhora cativou-me com a sua mensagem. Mas tudo o que ela fez é levar o seu negócio. Esse método criado por ela é para fazer com que o seu negócio seja aderido por todos. Então, meu querido irmão, o Senhor criou método de como fazer chegar a sua palavra de forma urgente, de maneiras que esta palavra, em poucos minutos, chegue a 10, 20, 30, 40 pessoas. E um dos métodos é não perder tempo com outras coisas que não têm nada a ver com o negócio divino. Você canta, fazes muito bem. Fazes muito bem. Mas há uma tarefa maior que o Senhor deixou-nos do que cantar. Se em tuas belíssimas músicas não anunciares aquilo que o Senhor quer que a gente faça, então estás a perder tempo, meu querido irmão. É um tempo perdido. Que em suas músicas possam constar ou estar recheadas da salvação, da mensagem divina, e que tenha Jesus no centro dela. Tenha Jesus no centro dela. Nesta tarde, o Senhor deseja que saiamos. Sejam 2 a 2, sejam 1, sejam 3, grupo de 4, mas o importante é que a gente deve sair e não perder tempo em coisas fúteis. Sair e anunciar a palavra de Deus. Saiamos todos. E este é o convite que deixo para você hoje. Eu acredito que o seu vizinho ainda não ouviu falar de Jesus. Hoje mesmo, partilhe o pão divino com ele. Você tem um primo, tem um irmão, que se calhar ainda é descrente. Tem alguém em sua casa que precisa ouvir falar de Jesus, do que Jesus faz nas nossas vidas. Então saia. Não perca tempo vendo TV, vendo coisas que não vão ajudar o teu próximo. Saia logo e partilhe isso com ele. Você será abençoado, você será amado e você será glorificado também, em nome de Jesus. Que o Senhor possa lhe abençoar, que o Senhor possa lhe capacitar para que tenhas método de como fazer chegar a sua palavra até aqueles que nunca ouviram falar do seu nome, nem te viram. Que o Senhor lhe possa capacitar. Amém?